Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui dentro. Vocês acham mesmo, com sinceridade, vocês que estão no presencial, pode levantar a mão quem acha. Quem acha aqui que eu faço essa porra por dinheiro? Faço não, isso aí que é minha sensação. Caralho, meu irmão, meu olho brilha de um jeito, meu irmão, e vai a meninada toda comigo para os Estados Unidos. Eu tenho que ser forte, senão começa a chorar no aeroporto lá, é porque eu sou bad guy, entendeu? Eu sou good guy, sou um cara mal, não vou ficar chorando. Mas que o meu coração balança com os meninos balança. Porque eu vi os garotos com fome, cara. Sabe, eu vejo os garotos fudidos, eu vejo os garotos sem nada. E você vê um garoto vencendo a vida, cara, não tem preço não, cara. É gostoso demais. Vamos lá. Cara, princípios constitucionais expressos e fundamentais do artigo 37. Ó, falar limpe, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência é coisa de criança, tá? Só que ninguém vai errar isso. Só que não é nessa profundidade que cai. A gente costuma falar que é no volume 2 que cai. A gente tem que tomar cuidado porque os princípios constitucionais expressos e fundamentais do artigo 37 da Constituição, primeira coisa, se ele é expresso, é porque ele está escrito no caput, correto? Ele está lá no caput. Segunda coisa, eles funcionam, esse artigo 37, só para a administração pública. Ele não funciona para o particular. O particular vai lá para o artigo 5º, que é os princípios fundamentais. Para quem que foi feito o artigo 37, esses princípios aqui? Para a administração pública direta e indireta. Foi feito aqui para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, que na mnemônicazinha que eu criei para você, chama o quê? Fase. Então, obrigatoriamente, olha o que diz. Toda administração pública, ou seja, administração direta ou indireta, deve respeitar os princípios constitucionais expressos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, para eles foi feito. Vamos explicar aqui o princípio da legalidade. O que existe o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele se divide em duas vertentes dentro da Constituição Federal de 1988. Ele se divide em lato sensu e estrito sensu. Em lato sensu, eu tenho o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, inciso 2. O que diz o artigo 5º, inciso 2? Ele diz, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ele vale para todo particular. Galera, se não tiver lei proibindo, você pode fazer ou não pode? Pode. Tem alguma lei que proíbe o adultério? Tem uma lei dizendo assim, não trairás? Tem lei que diz, não mate alguém, porque senão você vai ficar preso? Tem, pô, artigo 121. Então matar você não pode. Agora, trair você pode? Pode. Não tem lei proibindo, você é particular, você pode trair. Agora pergunta, trair é moral ou imoral? Imoral. Mas dane-se. No particular, não vale a moralidade. O que vale é o quê? É o legal. Não precisa ser moral, tem que ser legal. Esse para o particular. Agora, para a administração pública, a profundidade da legalidade é maior. A União, Estado, DF, Município, Autarquia, Fundação, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, que são a administração pública, elas só podem fazer, aqui está no artigo 37, ó, só pode fazer se a própria lei autorizar ou se a lei determinar. E quando houver ausência de lei, a administração pública não pode fazer. Isso aqui é o interessante. Quando existe compras no particular, você pode comprar o que você quiser, uma empresa privada, não pode? Pode. Mas e se a empresa é pública ou é administração pública? Para comprar tem que seguir qual lei? 8.666 tem as regras. E quando houver lacuna de lei, não houver lei, a administração não pode fazer nada, ela tem que ficar parada, porque a lei tem que existir, primeiro autorizando ou determinando. Um grande exemplo, há uns anos, foi a ABIN. A ABIN, galera, tomou-lhe um tufo da Polícia Federal, que eles perderam até o caminho de casa. Por quê? Essas briguinhas institucionais, né? A ABIN e a Polícia do Senado tomou também. Não tinha possibilidade de compra daquelas maletas de escuta telefônica, não podia comprar, umas maletas de escuta de Israel, maneiro pra caralho. Não pode comprar porque não tinha nenhum mecanismo legal dentro da licitação que deixava comprar essas maletas. Ah, nego velho, a ABIN é sistema de inteligência, foi lá e fez o quê? Comprou as maletas.
E aí foi umas maletas para o Senado, outras maletas para a própria BIM. A primeira, a Polícia Federal não sabia, né? Não podia comprar, não tinha lei determinando nem autorizando. Eu não sei se vocês lembram, a primeira fusaca que a Polícia Federal entrou lá dentro do Senado para prender lá os policiais que deu uma merda danada aí, acharam a maleta lá, falaram, ué, mas não pode comprar essa maleta no Brasil que não tem lei que autorize comprar essa maleta. Ó, fuderam, porque a administração só pode fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Legal. Enquanto aqui em cima a moralidade não existe, aqui não. Aqui não basta ser legal. Aqui tem que ter lei e tem que ter mais o quê? Moral. Olha o princípio da moralidade ali. E os princípios, galera, eles não estão isolados, eles são juntos, tá? Se o administrador tomar qualquer ação, a ação tem que ser legal, mais impessoal, mais moral, mais público, mais eficiente. Então eu tenho dois princípios da legalidade. O princípio que vale para todo particular e o princípio que vale para a administração pública. Quando eu falo que a lei autoriza, eu tenho poder discricionário. A gente vai trabalhar no poder. Quando a lei autoriza, eu tenho o chamado poder vinculado. Ah, Evandro, legal. Quando a gente trabalha esses poderes? Mais na frente. Lembrem, existem duas regras no princípio da legalidade. Vamos lá na impessoalidade. Olha o que diz. A impessoalidade. O que a impessoalidade diz? Diz que toda ação do administrador público tem que vir enraizado de fins públicos e proibição de promoção pessoal do administrador público. Vamos lá. Pô, cara, que todo mundo sabe que tem que fazer com os fins públicos, sabe, mas a execução é bem diferenciada. Você está com o carro da Polícia Federal acautelado com você. O carro descaracterizado, tem muito isso, né? Você cautela, leva o carro da Polícia Federal. Pergunta, o carro é para trabalhar ou para levar seus filhos na escola? Para trabalhar. Se você levar os seus filhos na escola com a viatura oficial, você vai estar fugindo um dos princípios do processo administrativo disciplinar. Ponto final. Outra, você vê acontecer muito com agente político. O agente político tem que seguir os princípios, lógico, senador, deputado, presidente da República. Tem que seguir legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqueles caras que pegam, por exemplo, isso acontece muito na polícia. Eu não sei a polícia militar daqui, mas do Rio de Janeiro acontecia. O coronel pegava os soldados lá para ir pintar a casa dele, para cortar grama na casa dele. Pô, meu irmão, essa porra é quebra do princípio da impessoalidade da processo administrativo, isso. Proibição de promoção pessoal. Aqui a gente usa um herói paranaense. Quem é paranaense aí? Tá, só se for o seu, o meu não é não, tá? O Requião. Quem conhece o Requião? Meu irmão, o Requião é o cara. Pensa num piá que brigou, feito um louco com o MP daqui do Paraná, o Requião. O que ele fez? Ele é o campeão interestrelar de quebra do princípio da impessoalidade. O que o Requião fazia? Quando ele foi governador aqui, ele metia uns outdoor assim. Requião pavimenta a rodovia estadual. Não pode ter o quê? Proibição de promoção pessoal. Não pode ter vinculação de imagem. Vinculação de nome. Não pode ter isso. Aí o processo do MP mandou arrancar todo lá os outdoor, porque tinha vinculação da imagem do Requião. Aí ele arrancou os outdoor da imagem e escreveu assim, governo do estado do Paraná, e tá certo, pavimenta a rodovia, Requião em ação. Porra, não pode. Cara, ele é foda. Cara, o MP queria matar ele, aí ele tirou os banners, aí ele foi pra TV Cultura. Chegou na TV Cultura, os caras da TV Cultura começaram a rir, porque aí ele trocou, eu não lembro qual era o partido dele, eu acho que na época era PMDB, alguma coisa assim. Ele colocou assim, não pode botar a vinculação de imagem nem meu nome não, né? Tudo bem. Aí ele leu a legislação na época, lógico, e colocou lá, governo do Paraná trabalhando por você, PMDB em ação. Pô, também não pode botar a porra do partido. Cara, teve que ter decisão do STF com proibição de sigla partidária. O que ele fez? Falou, não posso botar imagem, nome, sigla partidária não, né? Tá bom. Pegou a TV Cultura, tem uma TV do Estado aqui, e começou a ir para a TV e falar tudo que ele fez na TV. Também não pode. Entra com a ação do princípio da impessoalidade. Cara, foi uma guerra incrível. Então, foi feito julgado por conta exatamente do Requião. Ó,
Não vai confundir, depois eu vou fazer a diferença na hora da gente fazer questões de princípios, que como que caem as questões? Cara, perguntar se é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pode até cair, mas chega a ser motivo de chacota, de tão fácil. O que vai cair é o interno, perguntando se é latocento, estritocento, o que é quinto, o que é para particular, o que é para público, e qual é o princípio ligado à explicação. Então vocês vão ver que pode cruzar ali na frente, a gente vai ver. Princípio da moralidade. Ó, não basta ser legal. Tem que ser moral. Olha que legal. Tem que seguir os conceitos de ética e moralidade. Uma coisa pode estar na lei, mas se ela for imoral, ela tem que ser barrada judicialmente na mesma hora. Evandro, dá exemplo de uma coisa que é legal, mas é imoral. Cara, houve um episódio aqui em Cascavel que foi o maior barato. Tem aquela praça ali no centro, que é em frente ao Alfa ali, eu esqueci o nome daquela praça. Wilson Jofre. Aquela praça foi por motivo de celeuma. Tem uns 2 governos atrás que aconteceu assim. Aquela praça era de uma família, o local ali, bem antigo. Eles estavam com ação contra a prefeitura. E a prefeitura perdeu a ação e logo em novembro, dezembro, e chegou uma precatória, porque como é que funciona? É assim, o governo ele tem supremacia do interesse público sobre o privado. O que acontece quando o governo está devendo muito? Seja estadual, municipal ou federal. Quando ele está devendo muito, chega as precatórias de dívida e bota na fila. Primeiro paga todas as despesas obrigatórias, servidor público, tem toda aquela putaria, quando sobra, paga o resto. E se não sobrar, empurra para Deus me livre lá na frente. Por isso que cobrar do poder público demora muito. Então tinha o prefeito A que estava saindo e o prefeito B que estava entrando, e estava uma guerra aqui, meu irmão, de política que só por obra. E aí o que aconteceu? A precatória chegou no final do mandato do prefeito A. Porra, luz, água, telefone, aluguel da prefeitura, servidor público, bababá, as últimas precatórias, essas aqui entrou, vai para onde? Vai para o final da fila, paga quando der, não é? Rapaz, tinha um dinheiro no caixa da prefeitura. Quando chegou em dezembro, o prefeito que estava saindo, pagou as contas, algumas contas, deixou um monte em branco, foi lá e meteu um checão para pagar isso aqui, cara. A sorte foi que os cheques da prefeitura têm um lastro de tempo para ser porque ele fez no fechar da luz, né, de sacanagem. Só que deu tempo do prefeito B chegar e falar assim, e o A alegou, não, está na lei, é precatório, eu tenho que pagar. O prefeito que entrou falou assim, peraí, você tem que pagar, mas a regra entra no final da fila. Ele falou, não, mas eu tenho que pagar, dívida é dívida, e eu sou administrador, tenho poder discricionário, eu escolho. O prefeito entrou na marra no judiciário e ganhou. Falou assim, pode até ser legal, ok, tem que pagar, mas não é moral. Como é que fica o uniforme das crianças novas, alimento das creches, como é que fica pagamento de servidor? Ou seja, nesse ato aqui, o ato do prefeito A foi considerado um ato que legal, mas foi imoral. Então não basta ser legal, porque para o ato do administrador público, o ato ser válido, tem que ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e tem que chegar aqui e tem que ser tudo ok, 100%. O ato dele foi legal e impessoal, mas não foi o quê? Moral. Apesar que dá para reparar até que não foi o quê? Pessoal, agiu com cunho partidário, com guerra partido, mas, enfim, a decisão veio na moralidade administrativa. Beleza, até aí? Ok, vamos para o princípio da publicidade. Ó, o que diz o princípio da publicidade? Na publicidade, não basta publicar, são 2 atos. Tem que publicar e tornar público. Decisãozinha do STF sem problema. No universo que a gente vive hoje, o que é tornar público para vocês? Botar onde? Não, o Diário Oficial, tudo bem, mas além do Diário Oficial tem que estar mais aonde? Tem que estar na web. Pode ter Diário Oficial impresso. Ó, a gente está tão digital que quando a gente fala que é Diário Oficial, é tudo web, né? Mas a decisão é que esteja na web. Por exemplo, Portal da Transparência. Já viu o que o governo está fazendo agora, o Portal da Transparência?
Porque tem que tornar público, não vai publicar, tem que tornar público. A grande celeuma agora que está a briga do Bolsonaro é para considerar empréstimos do BNDES ato de administração pública. Se ele conseguir considerar atos de administração pública que está certo, adivinha? Além de publicar, tem que pegar todos os empréstimos que foram feitos, juros e tudo, e tornar o quê? Tornar pública. O que, que a gente vai pegar? Cabeludagem lá, Luciano Huck comprando jatinho a 4%, helicóptero, a puta que pariu toda, e os novos empreendedores que precisam crescer no Brasil não pega. Cara, deixa eu explicar para vocês verem o dano, para vocês se revoltarem um pouco. Quando você pega um empresário ou um cara conchavado com o governo, igual foi do governo Lula, o cara vai no BNDES, pega 70 milhões para comprar um avião, ele impede que microempresas peguem 300, 500 mil para poder iniciar, para poder crescer. Basicamente, 70 milhões daria 140 empresas que pegariam um empréstimo de 500 mil reais. Você imagina como não seria fomentado o crescimento, quantos empregos não seriam criados, como aquele dinheiro não ia retornar, como a coisa não ia funcionar. Mas não, empresta dinheiro para quê? Para porra de comprar jatinho. Por isso que todos os atos... E o outro, o BNDES é Banco de Desenvolvimento Nacional. O dinheiro é nosso, o dinheiro é público, é do Tesouro. Ó, emprestar o dinheiro... se você pega dinheiro emprestado de alguém, alguém pega um avalista, você vai pegar outra pessoa para, se você não pagar, ela pagar. Não é assim que funciona o fiador? Só para terminar a obra aí na publicidade. O Brasil emprestou para dinheiro para a Venezuela, mas você sabe quem era o fiador do BNDES? O Tesouro Nacional. Eu nunca tinha visto essa porra. Aí o BNDES não paga com o dinheiro é público, quem paga se a Venezuela não pagar? O Tesouro Nacional. O Brasil emprestou, o Brasil pagou. E a Venezuela, adivinha? Não pagou. Panamá, não pagou. Cuba, não pagou. E aí? Tomamos. O dinheiro é meu, o dinheiro é teu, o dinheiro é todo mundo. Por isso que o Brasil arriou o sapato um tempo, mas agora vai levantar o sapato de novo. Princípio da eficiência. Ó, a gente está do artigo 37 ao 41, né? Que entrou com a reforma... O princípio da eficiência, olha que interessante, eu até dei vergonha de falar, quando eu comecei a estudar era LIMPI, no início de 98, não tinha o E, porque na minha época era legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. O eficiência entrou com a emenda constitucional 19 de 1998, que foi chamada reforma administrativa, que mudou do 37 ao 41. Agora, estamos partindo, o Congresso vai partir para uma nova reforma administrativa. Depois de 20 anos, né, vai ter outra reforma que vai mudar as regras que o servidor público pensa no Brasil e tal. Algumas vão ser legais. Tem regras que estão querendo copiar a regra inglesa, tá, da Inglaterra, que é o quê? O servidor público, ele pode ser apenado se não tiver uma boa eficiência com o salário, mas ele recebe um bônus, igual a iniciativa privada, se durante um ano ele fizer um ótimo serviço público, ele desenvolver um ótimo serviço público. Que o nosso problema não são vocês que estão na base, que vão ser policiais federais rodoviários. O nosso problema aqui é que a gente tem juízes e promotores, galera, que o teto constitucional é 37 mil. Eles recebem de salário 32, que é o teto, e começam a receber indenizações. Um juiz normal ganha 60 mil, tá? 70 mil reais. Por quê? 4,5 de auxílio terno, 6 de auxílio alimentação, não sei o que de auxílio isso, e é tudo caráter indenizatório. O caráter indenizatório não entra no teto, não entra na tributação, é não tributado. Então tem os altos lastros de salário que os caras não querem perder os privilégios, onde está sendo atacado. A base não. A base não vai ser atacada, não. E outra, tem que acabar concurso no Brasil? Tem, galera. Concurso para o Ministério da Pesca. E se eu falar que tem mais cara trabalhando no Ministério da Pesca do que na Polícia Federal? Vocês acreditam nessa merda? Alô, você, é uma bagunça generalizada. Eu tô doido para passar o ferro nesse troço, irmão. Você vai ver quando eu for senador, eu vou me candidatar a presidente da República. Eu não vou ganhar, né, cara? Mas eu também não vou falar glória a Deus, né, cara? Eu vou... Olha o cara Evandro lá, cara. Alô, você. Pensar pequeno e pensar grande? Dá o mesmo trabalho. E, ó, o que o princípio da eficiência trouxe? Olha só, hoje já existe, tá? A possibilidade, deixa eu colocar aqui, eficiência. Eficiência. Houve a possibilidade, depois do princípio da eficiência, da exoneração de servidor estável. O servidor estável, quanto tempo é a estabilidade do servidor? Vocês lembram?
3 anos. Antes de a emenda constitucional 19, a estabilidade era de 2 anos. Uma das regras foi que passou a 3. Hoje, o servidor pode ser exonerado. Lembra, exoneração não é punição. Exoneração pode ser de ofício ou a pedido. Pode haver exoneração do servidor por 2 motivos. Exoneração do servidor por excesso de despesa com o pessoal. Lembra, galera, isso aqui está na Constituição. O STF derrubou agora vários pedidos. Rio de Janeiro fez um pedido de consulta ao STF para desligamento, exoneração de servidor por excesso de despesa com o pessoal, porque o Rio de Janeiro está estourado, o Rio Grande do Sul também fez. O STF não deixou, tá? O STF falou que é uma norma constitucional mal interpretada e que não pode ser usada, porque tem 2 conflitos. Qual é o primeiro conflito? É o valor pecuniário que o cara recebe, o direito adquirido por ter passado num concurso público de acordo com o artigo 37, versus uma regra que diz que o cara pode ser exonerado com excesso de despesa de pessoal. Na verdade, quando houvesse de excesso de despesa, a Constituição pensou assim: se os gastos públicos obrigatórios com o pessoal extrapolar o teto, a regra é simples. Quem entrou por último sai primeiro. Essa é a regra. Exonera todos os servidores não estáveis e depois começa a pegar os estáveis por chegada. Os últimos concursos que tiveram exonera. O STF, diga-se de passagem, não deixou isso acontecer, nem com o Rio, nem com o Rio Grande do Sul. Os governadores tentaram, porque ainda está muito inchado, mas não conseguiu. O segundo, por falta de desempenho. Tem caso de servidor exonerado por falta de desempenho já estável? Tem. Um PRF lá do Mato Grosso. Tem isso, tem uns 5 anos. 6 anos. Pergunta, mas isso pode acontecer com regularidade? Cara, eu não sei se foi uma coincidência, mas enfim, o cara era vinculado a sindicato da Polícia Rodoviária Federal. Geralmente o sindicato briga muito com o próprio órgão. Cara, arrumaram um jeito e botaram o cara estável para a rua, baseado na exoneração de servidor de Estado por falta de desempenho. Então, foi coisas que mudaram com o princípio da eficiência do artigo 19. A gente tem que trabalhar também os princípios constitucionais implícitos e fundamentais do 37, mas não dá tempo, nós vamos trabalhar questões agora. O negócio é o seguinte: o tiro vai para lá, o tiro vem para cá. Então, obrigatoriamente, a gente tem que validar nas questões. O que nós vamos fazer? Peguem as questões dos senhores e eu vou fazer o esquema tioevandro.com, que é de 1 minuto de felicidade. O que é isso? Eu vou cronometrar exatamente 1 minuto e vocês têm exatamente 1 minutinho para poder fazer as questões de vocês e a gente vai jogar no quadro. A gente vai arrebentar aqui. Tem muita questão legal. Então, vamos lá. 5 segundos aqui eu vou dar valendo. É 1 minuto só mesmo, hein? Vai, valendo. Pode apagar aí.
Vamos lá? Ó, eu tô brincando aí, não tem nada contra tablet não, tá? É que eu não conseguiria fazer isso aí. Meu irmão, se me botar muito... Você quer ver o que eu detesto quando eu dou aula ali? Cara, escrever na luz eletrônica. Não dá, meu irmão. Não fica igual. Alguém já tentou assistir aula em luz eletrônica? Professor dando aula em luz eletrônica? Você gosta? Pô, tem uma hora que não dá. É porque é tecnologia em cima de tecnologia, cara. Ferra o psicológico aqui. A gente, para segurar o aluno online, cara, é foda. Porque a gente segura efetivamente. Eu acho que nós somos o maior índice de tempo assistido. Cara, você precisa ver os ensaios que eu faço com os caras, que a cada 10 minutos. Por isso que os exemplos, só sai exemplo escroto, porque os exemplos escroto você grava na hora da prova. Se der exemplo muito certinho, tu não grava, não. Não é verdade? E vamos que vamos, né, cara? Daqui vai sair muita gente boa. Ano que vem eu vou no curso de formação. Cara, eu vou te levar pra PRF. Eu vou te levar pra PRF. Você vai junto no avião comigo quando acontecer uma merda com você, cara. Vou te entregar e depois eu vou na formatura. Na sua formatura eu vou chorar pra caralho, sabia a sua formatura? Nossa, mãe do céu. A Tatiana manda eu andar atrás de você o dia inteiro perguntando se você tá bem. Falei, Tati, ele é mais forte que eu. Tá escada eu caí com o meu psicológico e pedi ajuda pra ele. Né, que a gente faz amigos aqui, tá, galera? Quando os meninos vão embora, eu fico com a síndrome do filho que sai de casa. É foda. Você imagina o John? O John conviveu comigo no estúdio um tempão e foi embora. Era uma criança. Mas o legal é você ver a criança embora e voltar de caminhonete Hilux, de fuzil na mala, pistola na cintura. Esses moleque brabo aí mostrando arma. Puta, que vocês eram um chorão, cara, que eu conheci o Rafa. Mãe do céu, andava pelos cantos. Ai, vou me afogar no lago. Falei, cara, esse afogar no lago, ai, se fuder, toma jeito, meu irmão. É, cara. E lembra, quem não é casado aí? Porra, não casa não. E manda foto pra mim, manda os berros. Ai, caralho, entendeu? O Labruna me mandou, isso aqui é porque eu não vou mostrar o áudio agora. Ai, tio, você não pode comer ninguém, mas eu posso, olha legal. Aí eu, ih, caramba, eu fico todo feliz, cara. Puta merda, né, cara? Vai que a gente melhora de vida. Puta, que bosta, cara. Ah, não tem jeito. Senhor abençoa, né, cara? Vai que não tô, eu tava morto já essa hora, hein? Vai, né, cara? Aí se a mulher tá assistindo, não tem problema não. Em casa nós somos tradicionais. Quem manda é... Você já viu, né? Esse aí, é só falar que você estava abduzido, que foi sabe, um ser entrou em você que você não sabe quem foi, que você, glória a Deus, bota os louvores, tudo dá certo. Se tranca no banheiro, conversa com o cachorro, né, cara? Vamos lá. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Galera, tá errado por quê? Órgão não tem personalidade jurídica. A segunda parte tá errado também, porque eles possuem sim capacidade processual. Um órgão pode entrar em defesa de sua própria instituição. A Polícia Federal é um órgão. A Polícia Federal, quantas e quantas vezes entrou com ação para defender uma coisa que é de sua competência. Então, tem dois erros aí. Está errado essa daí. 2. A entidade da administração pública indireta, criada por meio de lei para desempenhar atividade específica com personalidade jurídica, direito público e capacidade de auto-administração é autarquia. Certinha. Na cabeça. Foi no quadrinho lá que a gente jogou aqui, tá? 3. A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil de pessoa jurídica. Tá certo. Quem tem que fazer registro civil em junta civil comercial? Sociedade de economia mista e empresa pública. A fundação não precisa. A fundação precisa de uma lei complementar que especifique o campo de atuação dela. E a autarquia não precisa de nada, tá? Diferentemente das empresas públicas que podem ser constituídas sobre qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sobre a forma de sociedade anônima. Certinho, está no quadrinho lá. Ó, galera, esse tipo de questão aqui não dá para errar. Questão do CESP nunca está toda errada, depois é questão encontrando o culpado. Você vai aonde tem as vírgulas, o errinho está num lugar só. Por isso que as questões são fáceis de identificar o erro, é uma merda identificar o acerto. Você tem que ler 2 vezes o acerto e o erro você identifica de primeiro. Vamos lá, 5. As pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública são criados por atos de direito privado,
mas a sua instituição depende de autorização legislativa. Está certo. Ou seja, a sociedade de economia mista e empresa pública são regidos por atos e normas de direito privado. Só que a Constituição é mista, né? Apesar de estar com as regras, que ela tem que seguir as regras de empresas normais, ele é obrigado, por exemplo, a licitar e obrigado a fazer concurso público de provas e títulos para o pessoal que entra lá. Mas a questão está certinha, necessita de autorização. Vamos para a sexta. A respeito da organização administrativa da administração pública, julgue o item a seguir. A administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração pública indireta reflete uma administração descentralizada. Tá? Certíssimo, não está nem certo, está certíssimo. Está exatamente o que a gente colocou lá. A administração pública direta inclui as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas. Certo ou errado? Errado, isso aí é administração pública indireta. O erro está aí. 8. Autarquia pode ser criado por ato administrativo ordinário de ministério. Errado, só pode ser criado mediante lei. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação integra a administração direta. Galera, não estava querendo saber aqui se você sabia que a tecnologia e inovação... Não estava perguntando isso, ó, ele meteu lá na frente o ministério. Ministério é órgão autônomo, então está dentro da administração direta. Está certo até aí. Enquanto a financiadora de estudos e projetos, o FINEP, a agência sobre a supervisão desse ministério, integra a administração pública indireta. Está certo que é o controle ministerial, é chamada autarquia em regime especial, que são as agências reguladoras. Está certinho aqui, tá? Muito bacana. 10. Na hipótese de um ente federado pretender instituir uma fundação pública de direito público, a criação dessa entidade deverá ser formalizada por meio de autorização em lei ordinária específica, cabendo à lei complementar definir a sua área de atuação. Certo ou errado? Vamos de novo, calma aí. Na hipótese de um ente federado pretender instituir uma fundação pública de direito público, galera, fundação pública de direito público continua sendo fundação, mas é classificada como autarquia fundacional ou fundação autárquica por sua natureza jurídica. A criação dessa entidade deverá ser formalizada por meio de autorização em lei ordinária. Está certo, é autorização, mas criada de direito público. Cabendo à lei complementar definir suas áreas de atuação. Está certinha a questão. Tá? Apesar de estar um pouco embaçada o início dela, ela está certo. Beleza? 11. A Constituição Federal de 1998 conferiu flexibilidade operacional às fundações e autarquias públicas, ao atribuir-lhe normas de funcionamento distintas das que regem a administração pública. Está errado. Todas as normas que regem a administração direta vai regir a administração indireta, inclusive a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 12. A respeito da organização administrativa, tá, vamos direto para a questão. É admitida a criação de autarquia por iniciativa de deputado federal? Está errado. Para criar autarquia, Fundação Sociedade de Economia Mista Empresa Pública, quem tem que ter iniciativa? O Poder Executivo. Deputados, senadores, qualquer do povo não pode. A administração ela tem poder de administração no Poder Executivo. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Você não pode querer criar uma autarquia, Fundação Sociedade de Economia Mista Empresa Pública na administração do Poder Executivo, tendo o Poder Legislativo dando iniciativa, tá? Isso aí eu falei em aula, inclusive, agora, eu acho. Vamos lá. 13. Nessa situação será necessário... determinado governador pretende que seja criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública em seu estado. Nessa situação, serão necessárias uma lei específica para a criação da autarquia e outra autorização de instituição de uma empresa pública. Certinho, autarquia, autorização, fundação, sociedade, autarquia criada diretamente por lei, a fundação, sociedade de economia mista, empresa pública são autorizadas. 14. Desconcentração administrativa consiste na distribuição do exercício das funções administrativas entre pessoas jurídicas distintas. Por que está errado? A descon é dentro de órgão. Descon é de mera divisão de órgão. Aqui, a divisão de função administrativa pode vir a dar descentralização, tá? Descon nunca. Embaixo.
A criação de uma empresa pública é um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de atos de direito privado, ainda que a instituição da empresa pública dependa de autorização legislativa. Tá certíssimo. Bateu na tampa. Quem tiver dúvida aí no final, levanta a mão, tá, galera? 16. A distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, como a Secretaria-Geral, já está errado. Por que está errado? Secretaria não é órgão subalterno, secretaria é órgão autônomo, secretaria e ministérios. Pegamos na veia, olha onde está o erro aí. 17. Acerca da administração direta, indireta e centralizada e descentralizada, o ente central da administração direta exerce simultaneamente a titularidade e a execução do serviço público. Vamos de novo, hein? Ó, acerca da administração direta, indireta, centralizada e descentralizada, o ente central da administração direta exerce simultaneamente a titularidade e a execução do serviço. Está certo, a administração direta exerce. E quando ela passa para a administração indireta, também exerce por outorga legal. Tá? A descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuição própria, que não decorre do ente estatal. Galera, essa questão está certa, mas ela está embaçada, aí circula política. Por quê? Porque assim, quando fala descentralização política, a questão foi mal formulada. Porque descentralização política é porque o ente político, União, Estado, DF, município, que são pessoas políticas, elas, por outorga legal, passam para a administração indireta, que são pessoas administrativas, a execução e a competência para poder gerar a administração pública indireta, aquele gráficozinho da descentralização. Mas circula aí, o problema está no político. Eu prometi para a turma da manhã que eu vou fazer uma descrição aqui, eu vou abrir essa questão e vou botar em texto. 19. Mas ela está certa. As organizações de sociedade civil, interesse público, OCIPs, que firmem termos de parceria com a União, devem contratar mediante processo licitatório. Está certo, elas não são, apesar de não ser administração pública indireta, a OCIP não é indireta. O que ela é? Ela está na parte de baixo, delegação por colaboração, mas obrigatoriamente ela tem que entrar a partir de quê? De licitação. Tem a execução, mas não a titularidade do serviço. Vamos para a última aí para a gente fechar? Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, que exercem funções administrativas e integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta. Vamos segmentar essa questão? Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, tá certo? Certo. Que exercem função administrativa, tá certo? Certo. E que integram a União por desconcentração, certinho. Componentes de uma hierarquia, tem hierarquia e subordinação nos órgãos, fazem parte da administração direta, certinho. Fechamos aí. Galera, olha só. O que eu quero pedir para vocês? Tem uma regrinha, é 1 minuto só, que funciona muito para a vida. Quem é mineiro aí? Ô, meu irmão, nós fizemos o Fábrica de Valores no sábado. As pessoas perguntam por que eu faço, no sábado, por que eu faço fábrica? Cara, não tem nada que me cansa mais do que aquilo. Nada. A minha vida, quem me acompanha, é uma batida engraçada, cara. Alguém já passou uma semana assim, às vezes, só olhando assim, me acompanha no Insta? Quem me acompanha? Meu irmão, é uma putaria do caralho. Às vezes eu vou estudar de madrugada. Eu estou em São Paulo em reunião e eu saio de voo para Foz. É 3 da manhã. Vou dormir 1h30, 3 da manhã estou acordado, bato em Foz, de Foz Guarulhos, de Guarulhos táxi, vai reunião. O cara do hotel me morre de rir, o cara do hotel, eu não chego aí pro quarto. Do jeito que eu fico nas confusões minha lá, eu pego a mochila, vou na academia, treino, é 24 horas, amarra fit, nem que eu tiver que ficar lá. Às vezes chego caindo pela metade de manhã, o cara, ué, você já está comendo? Você chegou 1h30 aqui, 2 horas da manhã? Eu falei, cara, eu não tenho muita opção. Às vezes você tem que levantar uma bandeira e querer fazer alguma coisa diferente no mundo, porra. Os meninos foram fazer documentário da minha vida, porque eu além do GPTW, eu estou concorrendo a empreendedor, né? Um prêmio de empreendedor que a gente está concorrendo aqui. E aí eu tive que fazer um documentário da minha vida lá. Pô, meu irmão, os câmeras aqui ficaram encantados com as histórias que eu conto para você, eles ouvindo. Ele falou, cara, uma coisa eu ouvi de você, outra coisa eu ouvi do cara. O PM falando, pô, o Evandro é pirado mesmo.
eles me chamam de Guedes é pirado. Cara, a gente tava na viatura, ele dava ré e tinha uma rua lá, eu falava com o cara da sala, pô, só me chama no rádio quando precisar, eu tô tendo que estudar. E eu estacionava de ré e o meu parceiro só dormia. Cara, eu sentava numa mesinha de concreto, com uma luz e atrás é o rio. Como é que o cara ia sair? Comanfe? Ia sair o traficante do rio para me dar um tiro? Não, se ele tivesse que matar a gente, ele vinha pela frente ali. Então o que eu fazia? Eu pegava o MD2A1, que é aquele fuzil 556 rebatido, eu botava na mesinha ali e ia estudar. Se aparecesse alguém, era só o cara acordava. E jacaré no teu pescoço comprou a bicicleta. E o cara de rádio era dar um hambúrguer para ele, que ele não chamava a gente. Então, às vezes, irmão, estudava a noite inteira. Os caras lá na ponte, o cara falando lá, pô, esse moleque ficou na ponte lá um tempão. Eu tenho uma história que serve para alimentar vocês, só isso. E eu não consigo pegar conselhos construtivos de quem não construiu nada. Eu construí. Eu tive sentado onde vocês estão sentados aí. Eu comecei na academia do concurso público em 1998. Não, em 99. O Alexandre Soares que entrou aqui, parece brincadeira, mas não é não. Eu trouxe ele para provar que eu não tenho mágoa de ninguém não, cara. Eu amo o Alexandre. Vocês viram como é que eu gosto do Alexandre? Meu irmão, em 2004 eu precisava dele pra caralho no concurso da PRF, mas muitão. Eu tava no plano curso dele. Porra, eu tava no nervoso do caralho, eu só queria, eu sei fazer redação. Redação você não precisa de professor para corrigir não, tá? Como é que você sabe que a sua redação tá boa? Parceiro de responsabilidade. Você pega a tua redação, escreve, entrega para ele e pergunta se ele conseguiu ler. Conseguiu? O cara não entendi, a redação tá ruim. Conseguiu ler? Entendi. Olha o tema e fala a redação aí. Deu certo, você vai tirar o seu ponto. Só que às vezes, nos 45 do segundo tempo, você não quer que alguém fale assim, porra, tá bom? Caralho, meu irmão, o concurso era no domingo. Na sexta eu tava lá no Rio, no curso dele, maluco lá de exercício lá, e eu cheguei pra esse puto lá e falei com ele, cara, dá uma olhada na minha redação. Ele falou, não, cara, não posso que eu vou pro amarelinho. Porra, cagou pra mim. Meu irmão, eu fiquei puto da vida com ele lá, eu tava magoado com o Alexandre Soares até um tempo. Aí fui lá, dei um abraço, falei, vem trabalhar comigo, cara. Não é pra mim, é comigo. Ele trabalha comigo. Falei, cara, você não corrigiu minha redação, mas eu vou publicar um livro seu e vou botar ele pra vender pra caralho. O livro do Alexandre é o que mais vende de... Você viu que ele fica com o livro dele debaixo do braço o tempo todo? Tá nas 114 lojas da Saraiva. E porque ele não quis corrigir a minha redação lá, eu comprei aqueles totem da Saraiva e botei a cara dele lá. Eu falei, ó, você não quis corrigir minha redação, mas eu vou te dar tudo de bom. E não adianta, ele não dói o coração dele. Ele, ai, padrinho, obrigado. Pô, eu queria que ele queria. Pô, o cara faz uns negócios pra mim, eu fudi com o cara. Não, ele não tem esse negócio no coração. E, cara, fiquei reprovado no psico, é ruim, cara, as reprovações. Porra, depois vim pra cá. Eu contei um pedacinho no Fábrica, como é que eu montei a empresa. Eu nunca deixei de mandar R$1 para minha mãe desde que eu fui pro Departamento Penitenciário Nacional. Mas eu quebrei como servidor público aqui, teve época que eu não conseguia fazer compra, cara. E o dinheiro para minha mãe eu mandava. E deu tudo certo. O tempo vai passando, você vai ganhando maturidade. Eu mesmo mudei, sabe? Eu já senti que vocês não aguentam um tranco, eu fico muito estressado com o edital aberto. Fico com medo de vocês não passarem. Porra, eu fico mais... Quem é meu amigo aqui, me acompanha, você vê o grau de perturbação que eu fico antes de uma prova, cara. Eu pareço que tô tendo um troço. Só que as pessoas não se importam mais com isso. Igual o episódio do apagador aqui. Primeiro que eu não joguei o apagador nele, eu joguei o apagador lá no vidro. Segundo que eu joguei o apagador foi pelo seguinte... Porque tem um monte de adulto aqui, tem cara aqui que vendeu as coisas, tem cara aqui que tá fudido, tem cara que o psicológico tá ruim, se não passar vai dar merda. Porra, aí nego fica zoando com o celular, isso aqui não é lugar de criança não mesmo, isso aqui é lugar da gente resolver a vida. Se pra você passar num concurso não é resolver a tua vida, pra mim foi. E funcionou, e eu não sou feliz financeiramente por causa da empresa não. Eu sou por conta do serviço, eu sempre juntei dinheiro quando eu era servidor público, eu tenho uma vida organizada. Então tem 3 princípios, galera. Ó, nada é óbvio. O pai de vocês era pra ter falado isso aí pra vocês. Esses 3 aqui era papai que era para ter falado. Nada é óbvio. Então não é porque você está estudando tanto tempo que você vai fazer a primeira prova, você vai passar. As coisas podem parecer que você está levando para um caminho a tua vida e pode ser que dê problema lá na frente. Então nada na vida, ai, pô, eu casei, meu casamento vai ser feliz. Não, pode dar problema. Pô, cara, eu fiz o investimento, ele vai dar certo. Pode dar problema. Pô, eu estou estudando pra caramba, não passei no primeiro, não passei no segundo, não passei no terceiro. Pode dar problema. Porque vem o segundo princípio. Merdas acontecem a todo momento. As pessoas me perguntam como é que eu aguento tomar tanta pancada. Meu irmão, eu tomo porrada de todo lado. De todo lado eu tomo porrada. Eu tenho a brincadeira do agrupa, né? Se a grupa que se bater aqui segura, a grupa na mão. Toma porrada e respira. Isso comigo não tem verdade de ficar chorando, não. Duvido você me ver pelos cantos. Porque eu já estou acostumado a apanhar. Cara, não tem nada melhor no mundo que um homem que apanha. Desde os 12 anos eu tomo porrada. Meu pai me botou para trabalhar aos 12. E não tem frescura, não. Eu agradeço meu pai. Falou, você vai trabalhar. 16 eu já pagava a conta de luz lá em casa, telefone, água. Lá em casa não tem muito mole, não.
Meu pai me tratou como um homem de verdade mesmo. A única coisa que meu pai não conseguiu entender é que a educação muda as pessoas. Meu pai não entendia muito de educação, até quarta série primária. Tive que brigar com o sistema. Mas tem um terceiro princípio que é do caralho, que eu vou ensinar pra vocês, que o pai de vocês não ensinou, mas eu tô aqui. Tudo na vida tem que ter uma porra de um dono, galera. Você tem que se inspirar em alguma coisa. Eu tô acordado desde as 5 da manhã. Você tem noção? Eu acordei às 5 da manhã, estudei para dar aula, fui dar aula, saí daqui, fui pro treino, fiquei zoando o Adriano. Olha, vomitei lá na academia, caí lá. Pô, se tivesse até você morrer de rir, cara. Me fodi todo no treino. Saí, vim administrar, fazer uma porrada de coisa aqui, todo sujo mesmo, do jeito que eu tava. Tem aula de Muay Thai lá, rapidinho, 40 minutos, fui lá e fiz a porra do live com o Alexandre Soares dentro do carro. Saí, eu comendo e bebendo suco e tentando assinar uns contratos que tinha que assinar lá. E saí correndo, cheguei na tampa aqui, 19, ó. E a minha aula saiu desse jeito que vocês estão vendo aqui. E vou para casa, amanhã tem o desafio dos 21 dias, 5 da manhã, eu acordo às 4, porque eu não falo só. Eu começo a ler as obras, Tem o Milagre da Manhã, que é maneiro pra caralho, que eu vou usar, faz visualização, tudo que tá lá eu aplico, tá? Eu vou usar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, Stephen Covey. Eu uso Jim Collins, Empresas Feitas para Crescer, que é o Good to Great. Eu uso o Jack Welch, a Bíblia do Sucesso. Porra, eu uso algumas biografias, igual Sonho Grande, a Billy Diniz. Cara, eu li, cara, a biografia do Churchill. Caralho, meu irmão, bulldog inglês da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Eu tô louco, cara, eu li 2 livrão dessa daqui, compulsivo dentro do avião em viagem, e louco com as atitudes do cara. Meu irmão, se você não conhece a história do cara, o cara é foda pra caralho. O cara resolve a porra toda. E outra, pra piorar, pra fuder tudo no meio de campo, eu não sei como é que a Tati me aguenta, meu irmão. É só por obra divina, meu irmão. Porque é só por obra, a menina é abençoada, porque senão não me aguenta, não. Não, eu já tinha pedido pra ir embora. Eu acordo assim, ó. Caralho, mas o despertador tá ligado na JBL que fica ligada. Você tem noção? É uma JBL nova, aquela que você encaixa. Essa porra destrói o quarto. E botei um saco de porrada lá agora, eu já acordo e vou pro banheiro tomar banho. Não consigo cagar de manhã, tem que tomar banho. E assim, cara, eu tenho 43 anos, e quem me conhece há um tempo, vem cá, mudei alguma vez ou sou assim sempre? É o tempo todo desse jeito. Caralho, dá certo. Você fica de ninguém encolhendo. Eu tô pouco me fudendo pros seus problemas, todo mundo tem problema. No fábrica, o cara olhou pra mim e falou assim, acho que foi a parte mais impactante. Ele mostrou uma marca na cabeça. Ele falou, cara, você acredita que eu dei um tiro na cabeça? Eu dei um tiro na cabeça, papai do céu me deixou vivo. E eu vi um vídeo teu e, cara, você é maneiro pra caralho. Não vale a pena morrer não, é só tentar fazer isso aí. A mãe do moleque foi lá, chorou e tal. Eu falei, aí você vê o tamanho da sua responsabilidade. Então vocês são o GTTA, fico louco, não fico lá, dou porrada nos PM pra caralho quando mato o refém. Cara, não pode matar o refém. Vocês ficam rindo, o cara quando mata o refém, eu desequilibro na hora. Por quê? Porque pode ser a minha filha no lugar do refém. Como é que o PM vai ser treinado a dar um tiro e matar a tua filha? É engraçado enquanto não é o seu filho se vir de refém e o Estado não dá um tiro errado. Aí é engraçado. Mas na hora que for o teu filho no refém e um policial mal pago, mal preparado, seja de qual força, der um tiro e matar o teu filho, aí tu enloca. Então eu não preciso matar o meu filho para enlocar, tá matando o filho de outras pessoas, aí eu estou enlocado. O mundo está sem ética, o mundo está sem moral, o mundo está sem responsabilidade, então vocês têm que fazer a diferença. Vocês vão sair daqui, revisa essa aula, chega em casa, não é frescura, meu irmão, abre a porra do computador, imprime ou deixa essa merda em fundo de celular, o que você quer, Polícia Federal Rodoviária, faz um contrato com você mesmo, eu vou passar, independente de alguém, e não para, porra. Não vai dar certo pra todo mundo, deu certo, eu sou retardado e deu certo, fiquei reprovado na segunda série primária, eu estourava vaso, dava porrada em todo mundo, sou um delinquente, meu irmão. O Adriano, uma Acadian, quem conhece ele, foi fazer graça comigo no fábrica, ela tampei na porrada com ele lá, dei cadeirada, ele para a brincadeira. Eu falei, quem falou que é brincadeira? Você não veio pra cima de mim, eu sou filha da puta? Porra, ainda me deixou de sem carboidrato um dia, eu fiquei quase louco, eu tava mordendo até a própria mão. Chutei até o Lustosa, coitado. E você pega essa história de vida, essa história inteira, e cara, frase final, o dinheiro não muda as pessoas, ela só mostra quem as pessoas são de verdade. Eu tô cagando para dinheiro. Se o Papai do Céu possibilitar que me tirar tudo, eu começo tudo zero e fico milionário de novo. Porque o negócio não é dinheiro, o negócio é atitude. E meninada, vai estudar, porque amanhã tem aula, e quarta-feira eu tô de volta, e Jacaré no teu pescoço comprou a bicicleta. Vamos embora.